Boa noite a todos e sejam bem-vindos, os que estão pela primeira vez e todos os outros que são habituais. Vamos fazer aqui uma conversa a pedido de algumas pessoas que nos solicitaram que passássemos este tema e que não é mais do que, até rima, relações interpessoais. E quando nós falamos de relações interpessoais, como a própria palavra indica, estamos a falar de relações entre pessoas. Aquilo que fazemos no dia-a-dia, não é? Aparentemente a figura mostra-nos que as relações são muito diferentes em género, de homens para homens e de mulheres para mulheres. Mas a visão da vida não é assim tão simplista, não é? Não é preto e branco, há muitos tons de cinzento pelo meio e certamente que vamos descobrir outras coisas. Vamos ver para que é que servem estas relações interpessoais, ontem e hoje, como é que eram, qual o objetivo da reencarnação e o que é que nós podemos de facto mudar, não é? Ora bem, as relações interpessoais são importantes. Toda a gente concorda, ou não? Sim. É óbvio, não é? Se não fossem elas, como é que nós falaríamos uns com os outros, não é? Mas muitas vezes no nosso relacionamento há determinados termos, determinados nomes que podem criar equívocos. Por exemplo, se um cego não estivesse a ouvir esta palestra e alguém dissesse: olha, o berbequim enterrou-te até ao pescoço, cala-te porca, ele iria pensar que era um diálogo agressivo. Mas não, o parafuso estava mesmo a falar com uma porca. É o nome dela, né? Não era a porca animal, mas uma porca do parafuso. Então, muitas vezes nos nossos relacionamentos interpessoais criam-se problemas, criam-se dificuldades de comunicação por causa dos termos, por causa das terminologias, por causa da maneira como nós empregamos as palavras. E isso torna-se ainda mais evidente quando isso é escrito na internet. Quantas e quantas vezes já aconteceu de nós mandarmos um e-mail a alguém, pela internet até com um sorriso nos lábios, e o outro capta como sendo uma agressividade, ou um e-mail agressivo, e fica magoado connosco, não é? E nós não percebemos porquê. Porque a linguagem escrita muitas vezes é fria, a não ser que nós ponhamos aqueles bonequinhos, ou ponhamos lá um sorriso, ou qualquer coisa parecida. As relações interpessoais são igualmente importantes porque cada pessoa tem a sua perspectiva da vida. Qual destes dois tem mais razão? O que diz que estão ali 4 barras ou o que diz que estão ali 3? O que é que vocês acham? Será? Agora põe-te no lugar do de 3. Quantas são? São 3. São 3, né? Agora perguntamos-nos, quem é que tem razão nestes dois? São os dois. Porque depende da perspectiva que cada um tem do que está a ver. O indivíduo que está a ver 4 barras pode pensar que o indivíduo que está a ver 3 que é alienado mental ou que está a gozar com ele. E vice-versa, né? Então, as relações interpessoais são importantes para que nós aprendamos a lidar com as idiosincrasias de cada um, com as características de cada um, com as limitações de cada um, com as tendências e com as capacidades que cada um tem, né? A sociedade, a nossa sociedade, vai ser pacífica ou violenta de acordo com o tipo de relações interpessoais que nós tenhamos. Todos nós somos unânimes em dizer que a sociedade está mais violenta. Na cidade, no país, no mundo, né? Pelo menos é o que corre aí, não é? E quem é a sociedade? Somos nós. Nós fazemos parte da sociedade. Então temos de questionar se a sociedade está violenta é porque os elementos da sociedade estão violentos. Os elementos da sociedade quem são? Somos nós. Será que eu sou violento? Toda a gente vai dizer não. Quem é que é violento aqui? Levanta o braço. Ninguém. Não é? Ninguém teve 1, 2, às vezes.
Às vezes, tem dias. Portanto, houve uma pessoa que teve coragem de levantar o braço. E estamos aqui 100 pessoas. E de certeza que os 100 são violentos. Ou mais ou menos, não é? Mas nós não temos a coragem de admitir isso, não é? A violência que nós temos pode-se manifestar em vários níveis. A violência ao nível do pensamento, ao nível do sentimento e ao nível das atitudes, não é? Ao nível das palavras. A violência pode estar apenas cá dentro, pode estar dentro da minha casa, pode estar dentro do meu local de trabalho, pode estar na minha cidade, pode estar no meu país, pode estar no meu planeta, não é? Há pessoas que passam a vida a queixar-se do seu trabalho. O urinol era um deles. Até que um dia descobriu um amigo que é a sanita. E quando descobriu que o trabalho da sanita era mais difícil que o deles, assim, de facto eu não me posso queixar tanto. Porque não me posso queixar tanto. Este urinol é português. Porque só os portugueses é que se queixam, mesmo quando estão bem, né? Nós até nos queixamos de estar demasiadamente bem. Epá, que chatice esta vida, meu. Não há nenhum problema para resolver, né? Então, isto é tipicamente português, né? Derivado desta atitude é que vai haver felicidade ou não na sociedade. Depende da atitude de cada um. Quando o urinol reconheceu que afinal até leva vida boa comparado com a sanita, né, ele começa a mudar a sua atitude mental na sociedade. Ele começa a ver, bolas, afinal há gente pior do que eu. Eu sou uma pessoa felizarda, né? Se nós olharmos para baixo, para aqueles que estão piores do que nós vamos ver o quanto bem nós estamos. Então começamos a ter a consciência já que a violência na sociedade, a felicidade na sociedade, a felicidade dentro de nós, vai depender de quê? Não tanto dos outros, mas se calhar também um bocadinho de nós, não é? Vamos ver se é assim ou não. Isto tem muito a ver com a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós falamos uns com os outros, não é? Allan Kardec perguntou aos espíritos, no livro dos espíritos, nesta pergunta, se a vida social estava na natureza. E eles responderam que sim, né? Que o homem fez. Deus fez o homem para viver em sociedade, para, com a palavra e todas as suas faculdades, viver numa vida de relação, né? E por instinto os homens procuram viver em sociedade para quê? Antigamente nós éramos nómadas, andávamos terra em terra. Depois as pessoas foram criando núcleos, foram-se fixando. Porquê? Porque sentem necessidade de viver uns com os outros. Porquê? Porque uns sabem fazer uma coisa, outros sabem fazer outra, outros sabem fazer... Uns cultivam, sabem agricultar a terra para que toda a gente coma. Outros sabem fazer negócios, outros sabem escrever, outros sabem gerir conflitos. Outros sabem policiar e por aí fora. Cada um de nós tem um papel na sociedade. Por isso é que nós estamos neste mundo para aprendermos uns com os outros, né? Diferenciadamente. No entanto, apesar de sermos seres humanos e estarmos encarnados no corpo de carne 7 mil milhões neste momento, somos todos diferentes, né? Todos iguais, todos diferentes, como diz um slogan. Aqui o parafuso diz ao prego, amigo, eu não me enterro com facilidade, é preciso saberem-me dar a volta, né? Porque o parafuso, para se enterrar, tem de girar. Mas o prego, como é cabeça dura, né, vai mesmo à martelada, né? E só entra à martelada. Ora bem, muitos de nós funcionamos como o parafuso, é preciso dar-lhes a volta, para que eles consigam o seu desidrato. Mas há outros que só mesmo à martelada. Há pessoas que gostam tanto de sofrer, que não há outra hipótese. Nós temos de as deixar bater com a cabeça na parede, porque elas só batendo pela dor é que vão aprender. Porque há pessoas que não querem ajuda, não gostam de ser ajudadas, gostam de ser coitadinhas, gostam que tenham pena deles, né? Gostam de levar o seu sofrimento para dentro do outro
E essas pessoas têm o condão de enterrar a família toda e eles são os últimos a desencarnar. Né? E geralmente são sempre os que estão piores, são sempre aqueles que estão doentes, são sempre aqueles que estão ai Jesus, por aí fora. Então Kardec pergunta ainda se havia nessa sociedade algum objetivo providencial de ordem mais geral. E os espíritos respondem que sim, que o homem tem que progredir, porque isolado isso não lhe é possível, né? Obviamente, aquilo que nós já falámos. Porque é no contacto uns com os outros que nós nos vamos burilando, mesmo quando dói, né? Quantas vezes nós temos colegas de trabalho, patrões, empregados, filhos, maridos, mulheres, etc., com quem fazemos faísca, né? Mas são as peças da engrenagem que estão a limar as arestas para que amanhã possam rolar sem qualquer outro problema. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas se completam uma à outra, não é? Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Se nós pegarmos no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, encontramos um capítulo dedicado a esta, a lei de sociedade, onde explica o porquê de nós estarmos a viver uns com os outros. Quantas vezes nós dizemos assim, mas eu não faço parte deste mundo, eu não tenho nada a ver com este mundo cruel, eu não tenho nada a ver com este mundo do Estado Islâmico, eu não tenho nada a ver com estas guerras na Síria, eu não tenho nada a ver com estes refugiados, eu não tenho nada a ver com isto, não é? E chegamos a casa e a primeira coisa que a gente faz é mandar um berro, ou um grito ao filho, ao marido, ou à mulher, ao pai, ao irmão, ou qualquer coisa. Afinal temos, não é? Temos de aprender, acima de tudo, com os animais. Olhem. Deus pôs-nos todos juntos para que nós aprendêssemos a viver em conjunto, colaborássemos uns com os outros para evoluirmos. E o trabalho de grupo funciona sempre melhor, porque ninguém consegue sozinho fazer tudo. E em grupo nós descobrimos que há sempre uma solução para qualquer problema, seja ele qual for, não é? Então é para isto que nós vivemos em sociedade. Nós começamos e já começamos a entender isso, não é? Já começamos a entender que a união faz a força. Só que nós estamos a utilizar esse conceito de uma maneira errada. Estamos a criar a união para quê? Para o nosso egoísmo. Nos partidos políticos, nos clubes de futebol, nas associações de interesses económicos pelo mundo, naqueles grupos económicos que tentam ter cada vez mais e mais dinheiro. Então nós já aprendemos que essa união é muito importante, só que ainda não aplicamos esses princípios à noção do bem, isto é, unirmos-nos para que todos possam estar bem. Então como é que eram as relações interpessoais ontem e hoje? Como é que é o nosso dia-a-dia? Aparentemente o nosso dia-a-dia deveria ser assim, calmo, não é? E não haveria necessariamente necessidade de dar a volta à cabeça a ninguém, mas poderia ser uma relação harmoniosa. Nós podíamos viver bem uns com os outros. Ou não podíamos? Se houvesse o quê? Paz. Se houvesse paz, não é?
se houvesse fraternidade, se houvesse, né, mais... pronto, fraternidade está tudo dito, né? Então, o nosso dia-a-dia não é assim, porquê? Porque não há paz e porque não há fraternidade. Não havendo fraternidade, isso aplica-se a tudo na nossa vida. Nas relações de trabalho, nas relações com o governo, nas relações dos governos entre si, ao nível mundial, etc. Cada atitude que nós tenhamos vai equivaler a uma reação no outro, né? Nós estamos sempre prontos a criticar o próximo. Esta chávena de café nem se apercebeu que quem sujou o chão foi a anterior, mas viu o chão sujo e viu, por acaso limpaste os pés, amigo, né? É um erro de percepção. Quantas vezes nós temos uma percepção sobre o outro que está errada? Em 99% dos casos em que eu penso mal de alguém ou de algo, eu engano-me. De tal modo isso é evidente que eu agora, quando penso mal de alguém ou de algo, espera aí, não. Isto é ao contrário. Tem 99% de hipótese de ser o contrário, e quase sempre é. Porque é a nossa tendência humana, né, de estar sempre pronto a criticar, né? Estar sempre, por exemplo, eu hoje cheguei 5 minutos antes, né? Ou, provavelmente pode ter passado na cabeça de alguém, olha, lá está ele, chegou tarde quando diz que se deve chegar cedo, né? Não deu o exemplo. Mas as pessoas nem sonham o que é que se passou comigo. Podia ter tido um ataque cardíaco que eu recuperei rapidamente, tive uma experiência de quase morte, qualquer coisa, mas também não vou dizer o que é que se passou, senão ficam a saber tanto como eu. Então, cada ação nossa equivale a uma reação dos outros. Eu agora disse uma graça, vocês riram. Não é? Ou uma pseudo-graça e vocês riram. Portanto, a ação não significa só fazer. Se a Beta me cumprimentar e eu lhe responder, desculpem uma expressão de trombas, ela vai ficar com a cara sisuda, a não ser que ela tenha a capacidade de dar a volta. Mas se eu emitir um sorriso, ela vai sorrir. Porque nós, mesmo os nossos pensamentos, geram atitudes nos outros, geram reações nos outros. Quantas vezes nós não estamos a dizer nada a ninguém, mas estamos com raiva daquela pessoa. E aquela pessoa inconscientemente sente. E olha para nós e fica à defesa. É a reação. Mesmo que inconscientemente ela tenha essa reação. E nós seres humanos somos muito esquisitos. Porque reparem bem. Temos aqui um exemplo de uma interação entre um hominal e um animal. Ele é obediente, viram? Calou-se. Vamos lá outra vez. Ok. Agora vamos ver uma coisa. Isto levanta uma questão muito grave. Se nós nos conseguimos relacionar com os animais e os animais se conseguem relacionar connosco a este ponto, por que é que nós não nos conseguimos relacionar uns com os outros? Nós temos a gata lá em casa, o gato, o cão, a cadela, né? Que até dormem na nossa cama às vezes, né? E nós não conseguimos dormir na cama com o marido ou com a mulher, né? Ou os irmãos entre si, ou qualquer coisa. Alguma coisa não está bem no planeta Terra. Alguma coisa não está bem nos habitantes do planeta Terra, né? Nas nossas relações interpessoais. Vamos ver. E isto porquê? Porque nós aprendemos a trabalhar em grupo, mas ao aprender a trabalhar em grupo, adaptamos esse trabalhar em grupo para o lado negativo. Isto é, começamos a criar segregação, começamos a criar guetos, não é? Reparem que aquelas bolas listadas e coloridas não se misturam com a bola branca, porque a bola branca é diferente, não tem listas, não tem cor.
E a bola branca está a desafiá-las. Embora, vamos fazer um jogo. Não, não queremos. Nós estamos aqui no nosso condomínio fechado, que é dentro do triângulo. Quantas vezes nós fazemos isso, não é? Quantas vezes fazemos isso na nossa vida? Quantas vezes fazemos isso na nossa casa? Quantas em relação aos vizinhos? Quantas vezes fazemos isso no trabalho, na sociedade e até no centro espírita, não é? Então, nós fechamos-nos. Só porque alguém nos disse uma coisa, porque aquele alguém naquele dia estava irritado ou irritada, ou até estaria perturbado ou obsidiado ou obsidiada, não é? Mas nós não queremos saber disso. A nossa mágoa é muito mais importante. Nós adoramos magoar-nos, não é? E a mágoa é perda de tempo. Como diz o espírito poeta alegre, a mágoa só tem validade 24 horas. Ao fim de 24 horas entra em putrefação e começa a contaminar a mente e a provocar doenças. E é importante libertar a mente da mágoa para deixar entrar ideias novas. Mas nós fazemos questão de andar magoados. Quem é que não anda magoado aqui hoje? Eu não ando, porque eu não tenho tempo para isso. Também não, já somos dois. Pelos vistos, os outros andam todos. 3, 4, 5, vá lá. Né? Agora vamos pensar bem, né? Será que não andamos mesmo? Será que não há ali um ressentimento qualquer com alguém? Ressentimento significa ressentir, voltar a sentir, né? Eu senti uma mágoa para com ela há um mês atrás, mas eu hoje, quando a vejo, eu tenho o ressentimento. Ressentido. Depois eu digo assim, não, mas eu sou espírita, eu não tenho mágoa, mas quando olho para ela eu lembro-me do assunto. E aquilo vem, e o Lucas naquele dia estava bera, né? Mas as pessoas nem perguntaram porquê. Porquê é que ele estava bera, o que é que se passava no seu íntimo, se tinha algum problema, se precisava de ajuda, e se não. Porque ele não tem direito a ter problemas, não tem direito a precisar de ajuda, né? É muito interessante. Nós, como seres humanos, somos muito interessantes na vida. Exigimos dos outros aquilo que às vezes os outros não podem dar. E não nos questionamos se o outro, naquele momento, que é um momento difícil, se não estaria a precisar daquilo que está a mostrar o oposto, não é? Muitas vezes os nossos índices de agressividade ou de mal-estar são uma maneira de nós dizermos ao outro, por favor, ama-me. Por favor, dá-me atenção, não é? E nós não entendemos isso. Antes, as relações interpessoais eram assim, não é? No tempo das sociedades primitivas, eram relações de quê? De poder, não é? Relações de força e de violência. Eram ou não eram? Certo? Ok. Felizmente hoje são diferentes, não é? As relações hoje são de poder, de força e de violência. Já evoluímos mais um bocadinho, não é? As relações continuam as mesmas, só que de maneira diferente. Nós antigamente matávamos com uma espingarda e com uma baioneta, não é? Na Primeira Guerra Mundial, ali nas valas, frente a frente, e os homens tombavam ali. Hoje não. Hoje um controlador de um drone, que é um avião não tripulado, está em Las Vegas, ou nos Estados Unidos, onde calhar, está a fazer uma missão tripulada como se fosse um jogo de joystick. O avião não tripulado está no Paquistão ou no Afeganistão. E ele faz 1, 2, 3 missões, chega à casa e diz à mulher, olha, querida, hoje já fiz 3 missões, já matámos 14, agora vou almoçar e depois volto. E continua. Portanto, nós hoje já matamos com mais suplesse, não é? Com mais... Já não é tão carniceiramente, já evoluímos um bocadinho, mas a nossa evolução mental e moral é muito... Mental não, moral é muito lenta comparada com a evolução intelectual. Isto, reparem, as relações interpessoais são fáceis. Se vocês quiserem saber, se nós quisermos saber como nos devemos relacionar uns com os outros, basta ir a uma creche, basta ver crianças com 4, 5 anos de idade. É fácil relacionar-se uns com os outros. As crianças dão-nos exemplos, não é? Mas nós adultos temos um aparelho que é o complicómetro.
Nós ligamos esse complicómetro só por duas razões, por tudo e por nada, em qualquer hora do dia. Vejam bem a confusão que apareceu nesta família. Antigamente havia o serviço militar obrigatório e as pessoas tinham de ir fazer aqueles meses de vida militar. Muitas pessoas que eram o ganha-pão da família não podiam ir porque senão a família morria à fome. Então, o que é que faziam? Metiam um processo de amparo. Isto é, faziam uma requisição ao chefe de Estado-Maior do ramo, neste caso do Exército, a Força Aérea da Marinha, a solicitar que fosse liberto do serviço militar obrigatório, uma vez que era o único ganha-pão do casal. Vamos ver um caso desses. Venho por intermédio desta pedir a minha dispensa do serviço militar. A razão para isso é bastante complexa e tentarei explicar em detalhes. O meu pai e eu moramos juntos e possuímos um rádio e uma televisão. O meu pai é viúvo e eu solteiro. No andar de baixo mora uma viúva e uma filha, ambas muito bonitas e sem rádio nem televisão. O rádio e a televisão fizeram com que as nossas famílias ficassem mais próximas. Eu apaixonei-me pela viúva e casei com ela. O meu pai apaixonou-se pela filha e também se casou com esta. Neste momento começou a confusão. A filha da minha esposa, a qual casou com o meu pai, é agora a minha madrasta. Ao mesmo tempo, porque eu casei com a mãe, a filha dela também é minha filha, enteada. Além disso, o meu pai tornou-se o genro da minha esposa, que por sua vez é sua sogra. A minha esposa teve recentemente um filho, que é irmão da minha madrasta. Portanto, a minha madrasta também é avó do meu filho, além de ser seu irmão. A jovem esposa do meu pai é minha mãe, madrasta, e o seu filho ficou sendo meu irmão. O meu filho é, então, o tio do meu neto, porque o meu filho é irmão da minha filha, enteada. E eu, como marido da sua avó, sou seu avô, portanto sou avô do meu irmão. Mas como o avô do meu irmão também é meu avô, conclui-se que eu sou avô de mim mesmo. Portanto, requeiro a dispensa do serviço militar, baseado no facto de que a lei não permitia na altura, que avô, pai e filho estejam ao mesmo tempo no serviço militar. Assinado, avô, pai e filho. E a conclusão, o rapaz foi dispensado. Agora vejam bem se há necessidade de haver tanta confusão nas nossas relações interpessoais, não é? Não há necessidade. O objetivo destas relações é evoluirmos, para aprendermos uns com os outros, como já referimos há pouco tempo. Mas para aprendermos uns com os outros, e essencialmente para evoluirmos, convém tomar esta vitamina, a tolerância, sulfato de aceitação, em xarope. Só que está esgotado na farmácia. Já procurei em todo o lado, não há, à venda. Então, o farmacêutico, meu amigo, disse-me que havia uma hipótese de fazer isto em casa. Essa é. Então, e como é que se faz isso? É muito simples, olha, você pega em 10 gramas de paciência, que também é difícil de encontrar, junta com mais 100 gramas de compreensão, mexe tudo e leva isso ao forno do coração. Está bem, vou tentar. O que é certo é que tem resultado um bocadinho, eu acho que ainda não acertei bem com as dosagens, né? Mas para nós evoluirmos e aprendermos uns com os outros, temos de treinar a tolerância. E nós não treinamos isso. Queremos que os outros treinem a tolerância connosco. Epá, ser tolerante, por amor de Deus, eu tenho direito a falhar. Mas eu não sou tolerante com o outro, porque o outro não tem direito a falhar. O que é que acontece? Nós, os eternos queixinhos, os portugueses, né? Temos esta postura deste indivíduo, está um calor desgraçado. Pois está, né? Deram cabo da selva amazónica, né? Agora, este ano temos o fenómeno El Niño mais extremo de sempre, não se sabe o que é que vai fazer, precisamente derivado do aquecimento do oceano Pacífico, se não me falha a memória, não tenho certeza, acho que é. E isto tudo tem muito a ver com a desmatação, não só, mas também com a desmatação da Amazónia, que não é do Brasil, não é propriedade do Brasil, é o pulmão do planeta, né?
É o pulmão do planeta. Se nós dermos cabo daquilo, estamos a dar cabo da nossa vida, né? Então, a ação e a reação vai variar muito conforme o nosso posicionamento na escala espírita. Allan Kardec organizou pedagogicamente os espíritos em 3 ordens e em 10 classes. Todos nós temos algumas características de uma classe, de outras, etc. O ideal é que nós vamos, cada dia que passe, tentando ser um bocadinho melhor. Mesmo que não consigamos, mas tentar. Para que aos poucos vamos evoluindo e ao evoluirmos um pouco, vamos também relacionando-nos melhor uns com os outros. Então, sendo assim, qual será o objetivo da reencarnação? Porque é que Deus nos meteu aqui na Terra, misturados uns com os outros, com pessoas que não nos entendem, com pessoas que nós não entendemos? Por que será? Qual o objetivo da reencarnação? Perdão, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, diz-nos que o objetivo da reencarnação é para o nosso aperfeiçoamento moral, não é? Mas para isso nós temos de ir colaborando com Deus na cocriação do universo. Isto é, vocês reparem, nós vemos prédios lindíssimos, vemos prédios na China, no Dubai, nos Estados Unidos, obras de arte incríveis, né? Vemos pontes fabulosas, basta olhar ali para a ponte Vasta Gama, né? Que tem à volta de 15 km. Meu Deus, como é possível fazer uma coisa destas, né? Cálculos de muitos engenheiros, muita gente que deu a vida, que morreu lá naquela obra para que hoje pudéssemos lá passar. Então, o objetivo da encarnação é esse, é nós desenvolvendo o intelecto, vamos desenvolvendo também a nossa moralidade. E o homem está cada vez mais a desenvolver a tecnologia para que possa ter melhores condições na Terra, né? A todos os níveis. Todos os dias aparecem descobertas novas. Claro que não aparecem na televisão, porque na televisão isso não vende. O que vende são as outras descobertas, que é as descobertas macabras. Fulano matou Beltrano e isto, aquilo, aquilo outro. Mas todos os dias há descobertas novas fantásticas no campo da saúde, no campo da ciência, no campo da arte, em todas as áreas, da área da religião, etc. Então o objetivo da reencarnação, como dizia há bocado, é evoluir intelectual e moralmente. Para quê? Para sermos mais felizes. Nós não somos mais felizes agora do que eram os nossos antepassados. Aliás, os nossos antepassados. Vamos voltar atrás um bocadinho no tempo, não é? Quando eu fui para a Força Aérea, quando era militar, não havia autoestradas. A autoestrada ia só até ali um bocadinho antes do Porto, não chegava a Águeda. Depois de Águeda até aqui à Ota, aquilo era uma tortura. Apanharam ali o alto do Rio Maior, nos caminhões, etc. Uma viagem daqui, de Alenquer ao Porto, demorava de autocarro, se tudo corresse bem, sem ar-condicionado, 6 horas, sob um calor abrasador. Passava pelo centro de Coimbra, se calhar muita gente deve pensar assim, este indivíduo é um fóssil, porque eu não me lembro nada disso. Mas eu lembro-me, né? E hoje nós temos autoestradas fantásticas, né? Nós fazemos 150 km, se for preciso, em 1 hora, vamos a 150 a hora, né? Mais do que qualquer permitido, legalmente. Então, o objetivo da reencarnação é isso, é a evolução intelectual e a evolução moral para que possamos ser mais felizes, né? Mas para isso, amigos, nada muda se nós não mudarmos. Todos nós queremos que as coisas mudem. Está mal, está mal, está mal, está mal, queremos mudar. Tudo tem de mudar, não é? Mas se nós perguntarmos a alguém quem é que quer mudar, eu estou bem. Quem tem de mudar é o outro. É a minha sogra, é a minha irmã, é o meu marido, é o meu avô, é o meu tio, é a minha filha, o meu filho, por aí fora, não é? Eu não tenho de mudar. Sabem qual é o dom que está melhor ou distribuído no mundo? É o bom senso. Deus foi fabuloso nisso. Porque se nós formos perguntar a alguém, precisa de mais bom senso? Toda a gente vai dizer, não, tenho o suficiente. Toda a gente tem o bom senso suficiente e nós continuamos a matar-nos uns aos outros, a falar mal uns dos outros, a prejudicar-nos mutuamente, a explorarmos uns aos outros. Não sei.
temos de mudar mesmo por dentro, senão não vamos lá. Estão a ver este senhor aqui a dançar de muletas? Este senhor foi-lhe diagnosticado uma esclerose de tal modo grave que o médico disse-lhe: o senhor, a partir de agora, vai andar de canadianas, de muletas, e vai ser até ao fim da vida. E ele andava com as canadianas já para aí há 3 anos. Até que um dia foi a um baile, né, onde puseram uma música dos seus tempos. Né? E vamos ver, aquilo que o médico lhe tinha dito, que para ele era lei, e ele não conseguia andar sem canadianas, ele até foi dançar de canadianas. Ok, agora vamos ver porque é que o senhor deitou as canadianas fora e continua a dançar sem elas, quando ele estava programado mentalmente que não podia andar sequer sem elas, e andava com elas há 3 anos. Porque ele decidiu mudar. Ele naquele momento decidiu: eu não preciso desta porcaria para nada. E lembrou-se os tempos da juventude e começou a dançar. Então, quando eu penso, eu decido. Quando eu decido, eu faço. Tudo o que eu faço começa na mente, mas vem daqui do coração. E tudo, por isso Jesus dizia: vós sois deuses, quando é pequeno. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque nós temos as capacidades todas cá dentro. Basta acreditar em nós próprios. Então, partindo do pressuposto que aquilo que eu disse é verdade, como mudar? Como é que nós vamos atingir esse objetivo, né, nas relações interpessoais? Pá, mas ali a Flor Bela, pá, ela foi tão indelicada comigo. Pá, ela que é uma joia de pessoa. Naquele dia, pá, foi mal educada. Foi mesmo mal educada comigo. Eu estou muito magoado com ela. É o que nós dizemos. E quando não dizemos, mostramos. E quando não mostramos, fingimos. Mas mesmo que nós consigamos fingir, a mágoa está cá dentro. Não nos conseguimos enganar. Eu, cada vez que vejo a Flor Bela, faço um sorriso daqueles falsos, né, de plástico, mas a mágoa está cá. Né? O problema é dela? Não, o problema é meu. Eu estou a contaminar as minhas células. Eu estou a dizer mentalmente aos trilhões de células que eu tenho: magoem-se, porque eu estou magoado. Magoem-se, fiquem tristes, fiquem doentes. A mágoa é uma doença, sabiam? Uma doença do espírito. Fiquem doentes. Por isso a mágoa mata, né? Cria problemas estomacais, cria problemas intestinais, cria problemas de fígado, cria dores de cabeça, problemas de coração e acaba por provocar cancros, se for alimentado ao longo do tempo. Então, o que nós temos de fazer é de mudar de atitude, né? Mudar a nossa atitude para produzir no próximo reações de igual teor. Nós hoje em dia o que é que fazemos? Vivemos em função do outro. O meu irmão trata-me mal, eu nem lhe falo. Essa bola, não lhe fiz mal nenhum. Não, se o meu irmão trata-me mal, eu vou tratá-lo bem, porque é o que ele está a precisar. Ah não, mas o que a sociedade nos ensina é o oposto. Se alguém te bater uma vez, tens de bater 2 para mostrar que tens dignidade. Se alguém não te falar, tu na próxima levantas o nariz empinado e nem bom dia nem boa tarde, para mostrar que és um homem digno, que tens personalidade. É isso que nós aprendemos, infelizmente, em casa. E isto é uma realidade chocante, mas é isto que muitos pais ensinam aos filhos. E os professores, que estão cá alguns, sabem bem disso, que acontece na escola. E nós, a doutrina espírita não diz isso. A doutrina espírita diz precisamente o contrário. Aquele que mais te magoa, aquele que mais te agride, é o que mais necessita das tuas orações. Por isso Jesus dizia: amai os inimigos. Era isso. Desejar bem a quem nos quer mal.
orar por quem nos quer mal, por quem nos odeia, por quem não nos fala, por quem nos prejudica, por quem fala mal de nós. Esses têm de estar num papelinho para todos os dias orarmos por eles, sinceramente. Né? Enviar um abraço fraterno, carinho. Diz assim, meu Deus, ajuda aquela pessoa, mas com sinceridade, porque graças a Deus eu não sou ela. Né? Mas nós não fazemos isso. Nós reagimos. E depois dizemos que andamos doentes, temos problemas disto, daquilo, daquilo outro. E a culpa é sempre do outro, não é minha. É um problema grave que temos de mudar. Se alguém me agride, o problema é do outro, não é meu. Se ela me agredir, se ela me prejudicar, se falar mal de mim, o problema é dela, não é meu. Ah, mas ficas mal visto. Não fico, porque as pessoas com bom senso vão me conhecer. Quando alguém me fala mal de outrem, eu penso sempre uma coisa. Espera aí, se este indivíduo está a falar mal do outro para mim, também vai falar mal de mim para o outro. Eu não lhe dou muita credibilidade. Porque uma pessoa que seja digna não fala mal de ninguém. O Emmanuel, que foi guia do médium Francisco Cândido Xavier, ele dizia, nunca destaques o mal. Mas nem uma vez, não, nunca. Epá, mas isso é difícil, é impossível de fazer, para quem é preguiçoso e gosta do mal. Porque destacar o mal é dar força ao mal. Se eu destacar aqui que a Patrícia andou a falar mal deste, daquele, daquele outro, eu estou a alimentar o erro dela, estou-lhe a dar força energeticamente, estou-me a ligar mentalmente a ela, mesmo que eu não queira. Destacar o mal é destapar um caixote do lixo que está cheio. A gente mexe no lixo, além de cheirar mal, suja-se. É o que nós fazemos todos os dias. Nunca destacar o mal. Ah, mas então o que é que eu vou fazer? O Emmanuel dizia assim, se não puderes falar bem de alguém, cala-te. Pá, mas ele fez tanta coisa, o problema é dele. Ele vai ter de dar consciência, vai ter de dar contas na sua consciência a Deus. Epá, mas eu não devo dizer que ele que fez isto, aquilo, aquilo, outro. Eu posso, mas não devo. O apóstolo Paulo dizia isso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é? Então está na altura de mudar. O posto do GNR de Serpa, e já foi para aí há uns 2 anos, encontrou este senhor idoso lá nos confins, numa localidade isolada. 2 militares da GNR, que não são espíritas, certamente, ou provavelmente, foram buscá-lo, levaram-no para o posto, fizeram-lhe a barba, cortaram-lhe o cabelo, deram-lhe banho, deram-lhe uma roupa nova e arranjaram-lhe um local num lar de terceira idade. Sabem o que é isto? É a ação. O espírita devia ser assim, ok? Este slide andou a correr o Brasil por onde eu andei, né? O bem dissemina-se, o bem é contagioso, né? Assim como o mal. Nós é que escolhemos disseminar o bem ou o mal. O bem é um vírus altamente contagioso, mas é um vírus bom, né? Agora, isto foi de tal maneira importante que foi quase uma postagem viral na internet, né? Toda a gente falou disto. Ninguém sabe a identidade dos guardas. Se formos pesquisar, vamos encontrar, obviamente. Mas não é isso que interessa. O que interessa é o quê? A atitude. Né? A atitude. E o que vai valer amanhã, quando nós desencarnarmos, quando chegarmos ao mundo espiritual, os bons espíritos não vão perguntar se tu és espírita, se és ateu, se és católico, protestante, se foste militar, se foste agricultor, engenheiro. Não. Vamos ver muito ateu a passar-nos à frente, porque foram honestos, foram corretos, né? E nós que somos espíritas, que às vezes temos a mania que somos melhores que os outros, vamos, se calhar, pensar assim, bolas, eu perdi muito tempo. Agir ao invés de reagir. Quando alguém me agredir, está-me a oferecer um prato de agressividade. Eu tenho o direito e o dever de recusar ou de aceitar. É um direito inalienável. O que é que nós fazemos? Estupidamente. Aceitamos sempre. Se nós formos a um restaurante e nos oferecerem um peixe estragado, eu digo, eu não quero isto não tenho condições. Olha para este peixe, já vem esverdeado, não é? Se a carne vier estragada, eu mando para trás. Mas é com aquilo que vai estragar o corpo, que vai para debaixo da terra, ou vai ser cremado.
Mas para o espírito que é imortal, nós aproveitamos toda a porcaria. São os crimes, é o jornal que mais vende, é um jornal que não presta para nada, que toda a gente sabe o nome, não vou dizer para não fazer publicidade. Há um canal por cabo que agora também está com índice de audiência porque é crimes de manhã à noite. E nós intoxicamos-nos com isso. Não é? Intoxicamos-nos com quê? Com as desgraças dos outros, com os acidentes. Quem é que morreu? Certamente muita gente está a dizer, olha, sabes quem morreu, sabes quem teve o acidente está muito mal, mas ninguém pergunta, olha, sabes quem nasceu, sabes quem é que está muito bem. Não, porque isso não é notícia. Temos que começar a mudar o nosso software de fábrica. O que importa é ser feliz, não é? Como estas crianças em Moçambique, que não têm nada. Moçambique tem 1 milhão de órfãos. 1 milhão de órfãos. Não é? Há uma ONG, uma organização não governamental, orientada por um médico brasileiro espírita, o Dr. André Moreira, que aceita donativos, se vocês quiserem, procurem na internet. Aceita donativos, cerca de R$50, dá para aí aproximadamente 10 euros por mês, para quem quiser apadrinhar uma criança. Né? Esses 10 euros dá para eles comerem, vestirem-se, irem à escola, etc. Né? Mas eles são felizes, não têm nada, sorriem. Nós temos tudo e andamos de trombas, sempre a querer mais, mais, mais e mais. Né? Chega de blá, blá, blá. Temos de sair do ciclo vicioso das reencarnações repetitivas e pouco proveitosas, que é o que temos andado a fazer. A gente desencarna, vai para o lado de lá, chega lá, então e agora? Eu encontrei uma senhora que tem 74 anos, que ainda anda a cavalo, quem me dera ter metade da energia que ela tem, baiana, e ela tem uma mediunidade notável. E ela teve-me a contar um sonho que teve. Teve-me a mostrar no mapa, olha Lucas, na cidade de Salvador, eu tive um sonho, eu saí do corpo, o meu corpo estava a dormir, eu vi o meu marido lá a dormir. Eu fui a este sítio, fui àquele, aquele outro. E então eu pensava, meu Deus, eu já queria partir. E então eu entrei num comboio e quando passei um portão, toda a gente saiu desse comboio, eu saí também, quando passei naquele portão a porta fechou-se. E eu pensei assim, já morri. E apanhei um susto. E entretanto apareceu uma entidade luminosa que me disse assim, não, tu não morreste. Diz ela, e eu levava uma bolsinha de senhora daquelas assim pequeninas. Ela tem 74 anos. Daquela de cor-de-rosa. E eu pensei assim, mas para que esta bolsa? Eu disse assim, essa é a tua bagagem espiritual. Queres ficar aqui ou queres voltar para a Terra? Para quando voltares trazeres uma mala. E ela dizia que os viajantes do comboio, que eram os desencarnados, os falecidos, uns tinham malas grandes, outros tinham malas pequenas, outros tinham pequenos saquinhos, como aqueles sacos do pão. Era a bagagem espiritual de cada um. E então ela acordou sobressaltada, como quem nunca mais peça a Deus para morrer. Tenha de fazer ainda muito mais bem a quem precisar enquanto estiver na Terra. Né? Uma senhora com 74 anos. Como fazer, amigos? Gerar novas causas, gera-se novos efeitos. Ok? Nós sabemos que existe, estamos a terminar, sabemos que existe. Não existe um efeito sem uma causa, certo? Isto é uma lei da física. Logo, não existe um efeito inteligente sem uma causa inteligente. Por analogia, né? Ora, se eu gerar novas causas, eu vou provocar novos efeitos. Não é, Patrícia? Olha, ela sorriu. Eu sorri, foi a nova causa, ela sorriu. Se nós mudarmos a nossa atitude perante as coisas que nos acontecem na vida, mesmo as mais difíceis, a vida vai nos responder da mesma maneira. É a linha do eco. Né? Toda a gente pergunta. É a pergunta mais horrível que me podem fazer. Então, está tudo bem? Eu acho um disparate. Que é a pergunta que toda a gente faz em Portugal. Olá, Lucas, está tudo bem? Para já é uma invasão de privacidade. Né? Está tudo bem. Se eu disser que não está tudo bem, a pessoa diz-me logo, epá, estou com pressa, está na hora de ir ao trabalho, etc. Foi uma pergunta de chacha. Né?
se eu disser que não está tudo bem, a pessoa vai me perguntar, então, mas o que é que se passa? Eu posso lhe dizer assim, olha, desculpa lá, mas não tens nada a ver com isso, tem a ver com a minha vida privada. É uma pergunta que eu nunca faço a ninguém. Né? Então, quando me dizem assim, então está tudo bem, eu digo assim, olá. Né? É uma pergunta invasiva, não é por mal, mas de facto é invasiva. Né? Porque eu só partilho a minha intimidade e as minhas dificuldades com quem eu quero e em quem eu confio, né? E certamente cada um de nós também. Mas quando perguntamos a alguém, então, como é que estás? Vai-se andando. Mais ou menos. E a pessoa está a vender saúde, tem dinheiro, tem trabalho, tem os filhos, tem tudo. Né? Mais ou menos. Né? Por isso é que os brasileiros, quando vem alguém com depressão, dizem assim, pá, sai da fossa, embrulha num lacinho, manda para Portugal que eles gostam. Né? Porque nós gostamos de andar, como eu costumo dizer, com o catálogo das doenças. Né? Chega à beira da ação, então a ação está boa, como é que vai e tal, a saúde? Anda aqui com uma dor nas costas. Eu digo logo, e eu? É nas costas, olha, é aqui no ombro por causa do rato, é na perna, é coisa... Nós temos uma necessidade de mostrar que sofremos mais que os outros, é o culto do sofrimento. Isso é doentio, não tem nada a ver com a doutrina espírita. Né? Como é que estás? Sozinho, confuso, prestes a quebrar, inútil, traído, frágil, à beira das lágrimas. Nós arranjamos sempre um drama. Quando é que nós dizemos assim, então como é que estás? Bem, estou ótimo, obrigado. Né? Às vezes podemos acompanhar mentalmente a frase, estou bem, desculpem uma expressão lixado. Né? Pronto. Mas estou bem. Né? Vamos mudar de hábitos. Gerando novas causas, nós vamos criar novos efeitos. Porque ao fim e ao cabo, acaba tudo por dar certo. E se não der, a gente tenta de novo. Andamos todos preocupados agora com o problema socioeconómico do nosso país e da Europa. Isto faz parte do nosso ADN. Eu descobri no outro dia que, afinal, o Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, isto é verdade, o primeiro rei de Portugal, ele, para ser reconhecido como rei, tinha de pagar uma importância em ouro ao Papa para ter aquele documento papal. Antigamente era assim. Pois ele recebeu o documento e aí até hoje ainda não deu dinheiro ao Papa. E agora a gente vai se admirar de nós, portugueses, também sermos assim, aquele jeitinho, né? Fugir à multa, aquele jeitinho disto, aquilo de não pagar impostos, etc. Portanto, vamos fazer a nossa parte e vamos deixar o resto nas mãos de Deus, está bem? Procurar pôr em prática aquilo que está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Não é preciso fazer aquilo tudo, senão vamos virar santos rapidamente. Mas se conseguirmos fazer 10%, será muito bom. Vamos tentar, né? Tentar assumir a doutrina espírita de modo a que ela saia de nós. A grande maioria de nós entrou para o espiritismo. Né? Mas há fazer ao invés de falar, ok? Ensinar o outro. Fazer, né? Nunca discutir. É perda de tempo. Eu descobri isso ao fim de 20 anos, que discutir com mulher com 1,5 m, ainda por cima do norte do país, não vale a pena. Então, houve um espírito iluminado que me disse assim, não vale a pena. Então, quando a minha mulher quer discutir, eu vou à casa de banho, dá-me uma dor de barriga, qualquer coisa, né? Pronto. E acabou, porque só há discussão quando há dois, não é? Se um se calar, não há discussão. Quando as pessoas quiserem conversar, conversam, falam. Agora, discutir é perda de tempo, é primitivo. Discutir é primitivo, não é? Porque quando a gente discute, o que é que acontece? Levantamos a voz. Ao levantar a voz, o que é que estamos a querer fazer? Impor o ponto de vista ao outro. E se o outro tem um ponto de vista diferente, se Deus deixa-o ter, porque é que a gente não deixa? Nós somos os maiores. Somos o centro do mundo, do universo. E temos o dever e o direito de obrigar o outro a pensar como nós. Há mulheres que vêm ao centro espíritas às escondidas dos maridos. E há maridos que vêm aos centros espíritas às escondidas das mulheres, em pleno século XXI, nas Caldas da Rainha. Isto é inacreditável. Então, ensina tu. Como é que nós podemos mudar as coisas? Em vez de falar, dizer aos filhos, à mulher, ao marido, ao colega, ao empregado, ao patrão,
Em vez de falar, fazer. Fazer. Pensar assim, olha, lembram-se os escuteiros? Eu fui escuteiro quando era pequeno e nós tínhamos de fazer uma boa ação todos os dias. Vamos tentar sorrir todos os dias. Ontem ou anteontem li um relatório de um multimilionário cujo nome não me recorda porque é um nome esquisito, estrangeiro, e ele dizia que os 3 passos para o sucesso da vida dele e que ele recomenda para quem quiser ter êxito na vida são só 3. O primeiro é ser simpático. O segundo é ser simpático. E o terceiro é ser simpático. Eu pensei assim, até que enfim que encontrei alguém que pensa como eu. Por algum motivo eu não cheguei lá, a multimilionário, mas também não quero. Mas, de facto, a simpatia é algo que atrai os outros. E se nós semearmos a simpatia dentro de nós e junto dos outros, vamos conquistar amigos. Como a Joana de Ângeles diz, vive de maneira a que deixes pegadas luminosas iluminando o caminho dos que seguem na tua retaguarda e que amanhã te vão dar a mão quando tu chegares ao destino. Olhem que coisa bonita, poética e real. Muito real. Então, amigos, não digam que estão cansados. Não. Acabou-se o cansaço com a doutrina espírita. Quem é espírita não se cansa. Quanto muito, gasta algumas energias a fazer o bem, não é? Praticar, tentar de novo para ir colhendo. Caí, levanto-me. Caí, levanto-me. Caí, levanto-me. Caí, levanto-me. Um dia hei de me levantar e não volto a cair. Sempre. Ok? Semear de novo, dar o exemplo. Quantas vezes nós dizemos isto? Esta relação está a acabar comigo. É claro, não é? Se o lápis continuar a afiar daquela maneira, vai chegar a uma altura que é normal, não é? Isto é da biologia também, não é? Há a lei da gravidade e não só. Mas muitas vezes nós dizemos isto, esta relação está a dar cabo de mim, mas nós não dizemos assim, eu estou a dar cabo da relação. Ah pá, a minha mulher está insuportável, não é? Não é o meu caso. Ou o meu marido está insuportável. Mas nós nunca dizemos assim, eu estou insuportável. Será que eu estou insuportável? Ou questionar, não é? Nós projetamos sempre para os outros, não é? É o transfer que o Freud já nos falava, transferimos para os outros sentimentos que nos vão na alma. Não pode ser. A doutrina espírita ensina-nos assim, não julgues o outro. Não critique, auxilie. Não acuse, ampare. Não julgues para não ser julgado. Não olhes para o argueiro do olho do outro. Olha para a trave que tens aí. Eu estou a falar para mim, não estou a falar para vocês, está bem? Se quiser ouvir, ouçam. Concluindo, à medida que formos pondo em prática a doutrina espírita, que formos agindo mais e reagindo menos, somos mais felizes, estão a ver? Mais ação, menos reação, igual à felicidade. Se nós continuarmos com muita reação e pouca ação, somos infelizes. Vamos a continuar a ser marionetas dos órgãos de comunicação social, da sociedade, que nos diz como é que devemos agir. Reparem os minerais. Como é que eles se relacionam? Estas pedrinhas bonitas que se encontram à beira-rio, todas polidinhas, porquê? Porque andaram a roçar uma nas outras, à medida que iam rolando na água, né? Aqueles entrechoques fizeram com que elas ficassem polidas. É esse o objetivo da vida aqui na Terra. Nós estamos a ter entrechoques uns com os outros para amanhã sairmos daqui polidos, mais luminosos para o mundo espiritual, né? Os vegetais também se relacionam da mesma maneira. Nós vemos vegetais e os vegetais já têm alguns ecos de sensibilidade. É um ser vivo, não é? E os animais, que se organizam de uma maneira fantástica e que nós ainda não conseguimos entender, como ao mundo das formigas, como ao mundo das abelhas, entre outros, do reino animal, não é? E, no entanto, nós somos o somatório do que fomos ontem e do que formos hoje. Pare de reclamar da vida. Vamos parar de reclamar da vida. Ok? Quando apetecer falar mal da vida, vamos ver uma coisa boa que tínhamos tido hoje. Olha, hoje respirei. Ótimo. Já não posso falar mal da vida. Vamos colher amanhã o que semearmos hoje.
Estas coisas que aparecem na internet, olha, se tu não mandares 10 mensagens para 10 pessoas, não vais ser feliz, esqueçam. Né? Isso são crendices. Não é assim. A felicidade não está dependente dessas coisinhas, não. Não está dependente das velas que se vai comprar e que se vai levar a Fátima ou ao santo aqui ou lá. Não, isso é bom para o senhor que vende velas. Não está dependente dos defumadores, isso é bom para quem vende aquelas coisinhas que cheiram, né? E outras coisas. Né? É uma coisa impressionante. Nós não nos sabemos relacionar uns com os outros. Estamos mesmo a terminar. Eu hoje estiquei-me um bocadinho de propósito, porque não vamos ter passo, vamos fazer passo coletivo. Um dia um pai chegou à beira do filho. O pai tinha descoberto que o filho andava a fumar maconha. E então o pai tinha um jeito assim bem delicado de falar com o filho. E então, meu filho, anda cá, eu quero falar contigo. Né? Aquela coisa e tal. Diga, meu pai, sabe, hoje veio aqui um passarinho de manhã e disse-me que você anda a fumar maconha. Oh pai, quem deve andar a fumar maconha é você. Mas porquê? Já fala com um passarinho e tudo. Né? Muitas vezes o nosso problema na sociedade é a maneira como nós nos expressamos. Né? Nós não sabemos falar uns com os outros. Porquê? Porque nós não temos coragem de ser autênticos, de dizer a verdade. Nós contornamos as coisas e depois criamos embaraços esquisitos, né? Para andar a falar com um passarinho, etc. Metemos a cabeça debaixo da areia. Né? Por isso a nossa evolução é lenta. A evolução é lenta porque queremos. Nós não somos autênticos. Mesmo nós espíritas não somos autênticos. Eu sou. Vos garanto que sou. E quem me conhece sabe bem disso. E já tenho levado muita tarefa por causa disso. Agora, eu não abdico disso. Eu tenho o direito de agir mal. Não faço propósito. Às vezes erro. Né? Mas as pessoas cobram. Exigem que eu seja santo só porque eu sou um dirigente espírita, só porque eu faço palestras. Eu não posso cometer erros, eu não posso ter um dia mau. E quem diz eu, diz os outros. Não pode ser assim. Nós temos de ser autênticos. Dizer às pessoas, hoje não estou bem, desculpem lá, paciência, olha. Se o outro não desculpar, o problema é dele. Mas a gente anda ali a navegar, né, no meio das ondas. Então, este é o último. A solução, amigos, é fazermos a nossa parte. Fora da caridade não há salvação. Isto é, se nós não praticarmos a caridade, não evoluímos espiritualmente. Praticar a caridade não é dar esmola, não é dar €1, não é dar 1 litro de leite. Não. A caridade começa cá dentro. Caridade comigo, caridade em casa e de caridade com os outros. Aceitar o outro como ele é. Mesmo que não concordemos. Aceitar o outro como ele é não significa concordar com o erro. Não, é aceitar que o outro tem o direito de errar. A gente chama a atenção, ele não quer, o problema é dele. É a opção dele. E para terminar, com um pequenino vídeo de 1 minuto. Tony, podes apagar a luz, faz favor. No! It's too deep. They'll never make it. No, never. The rain. No! The rain will fill the hole, and then they can swim out. Stop jumping! We have a plan! Faço já de seguida. Faço já de seguida. Stop! We're going to wait for the rain to fill the Passo hole. coletivo. Melhor Why não. aren't you listening to me? Já são 10 e 10. It's too high! Wow!
encouraging him. He's deaf. Oh. Então, amigos, que nós possamos ser como o sapo, surdos perante a agressividade alheia, surdos perante a opinião alheia que nos pretende muitas vezes derrotar, né? E que saibamos qual é o nosso caminho. Aquele sapo não se deixou intimidar porque era surdo, né? Então ele sabia que conseguia, queria e conseguiu. Provavelmente, se ele ouvisse, iria desistir porque os outros tinham intuído para que não saltasse que era impossível, e não há impossíveis nas relações interpessoais. Terminamos o trabalho de hoje, um bocadinho mais